quando a gente passa a perceber e entender o direito na perspectiva crítica, a gente entende que o direito é um instrumento de manutenção da estrutura social, de manutenção, inclusive justificação das desigualdades que existem. E eu ficava quebrando a cabeça assim, tá, e o que a gente faz então com o direito para tentar combater o genocídio, para tentar combater o racismo? Então eu procurei tanto na graduação quanto no mestrado, que eu terminei no final do ano passado, pesquisar sobre esses temas, assim, sabe? Trazer um pouco a prática para a teoria, mas também levar um pouco a teoria para a prática no movimento. Boa noite a todas, todos e todas que nos acompanham, que nos assistem aqui. Esse é um episódio da série Diálogos Antirracistas. Essa é uma série de entrevistas com autores e autoras negros e negras e tem o propósito de promover a discussão acerca da questão racial e a literatura antirracista, né? É uma iniciativa do Afropolitan, com a editora Contra a Corrente, e o apoio do IRI, Instituto para a Reforma da Relação Estado e Empresa. Eu sou Silvia Souza, sou advogada, sou membro da Coalizão Negra por Direitos, membro da Educafro, e hoje eu farei a entrevista com uma pessoa super especial, uma mulher negra, ativista, advogada, antirracista, mestra em Direito Político, Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, foi a primeira mulher negra a presidir o centro acadêmico daquela faculdade, também foi vice-presidente da UNE e é autora de um livro super importante, que é o livro qual nós vamos abordar e falar aqui nessa entrevista, né? Eu estou falando com Tamires Gomes Sampaio. Tamires, seja bem-vinda, como você está? Olá, doutora Silvia, para mim é um prazer estar aqui participando desse bate-papo, estou muito ansiosa, fiquei muito feliz com o convite e quero agradecer bastante, assim, o convite da gente, para eu poder falar um pouco sobre essa pesquisa que resultou nesse livro, esse primeiro livro. Eu estou bem ansiosa aqui para as nossas discussões e para saber o que você achou dele, inclusive. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir aqui produzir algumas reflexões e eu estou muito mais curiosa para saber sobre o seu processo de escrita, seu processo de produção, como é que você chegou nesse tema. O nome do livro que a Tamires escreveu e que foi recém-lançado agora em 2020 pela editora Contra a Corrente é Código Oculto, Política Criminal, Processo de Racialização e Obstáculos à Cidadania da População Negra no Brasil. Mas, antes da gente entrar na narrativa, né, necessariamente no assunto que é o livro, eu quero saber sobre você, Tamires. Quem é Tamires? De onde Tamires vem? Para onde Tamires vai? Fala um pouco sobre você e como é que você chegou nesse ponto, né, e nesse processo dessa pesquisa. Então, eu tenho 26 anos, sou moradora aqui da Zona Leste de São Paulo, moro junto com a minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi uma militante do movimento negro, em especial de mulheres negras, e então eu cresci acompanhando as atividades, encontros, reuniões de mulheres negras aqui em São Paulo. Até participei pequenininha do Encontro Nacional de Mulheres Negras que aconteceu lá em BH, em Belo Horizonte, no SESC. E estudei a vida inteira em escola pública e graças ao ProUni, a minha nota do Enem, eu tive a oportunidade de conseguir uma bolsa 100% na Faculdade de Direito do Mackenzie. E quando eu entrei na Faculdade de Direito, Silvia, assim, a minha vida acho que foi um choque de realidade, sabe? Porque para quem é da periferia, quem estuda a vida inteira em escola pública, está acostumada a ver jovem, negra, mulher periférica como eu, entrar em uma sala de aula que de 70 alunos, só 3 alunos eram negros, foi um choque muito grande, assim, porque
esse tipo de coisa, inclusive, faz com que a gente passe a se questionar se esse lugar que a gente está, de fato, a gente deveria estar, sabe? Porque, imagina, né? É uma sala de aula de 70, só 3 são negros, os professores, a maioria são majoritariamente brancos, a direção da faculdade também branca, e aí onde a gente vê negro na universidade, no Mackenzie, são os homens negros seguranças e as mulheres negras faxineiras, né? São os trabalhadores braçais da universidade. E esse choque de realidade, assim, esse questionamento, inclusive, de qual que é o meu papel aqui, né? De você ficar se sentindo um estranho, acaba sendo um estranho no ninho ali, né? Eu participei de alguns grupos de estudo de teoria crítica do direito. Nesse grupo encontrei alguns outros estudantes negros, poucos de outras salas, e principalmente estudantes de esquerda. E a gente resolveu criar um coletivo de movimento estudantil no Mackenzie para questionar essas violências estruturais que tinham na universidade, sabe? Questionar o racismo, o machismo na universidade, a LGBTfobia, as violências e as discriminações sutis, mas não tanto, que aconteciam assim no dia a dia do Mackenzie. A gente começou com uma atuação contra o trote, então de fazer uma ação para recepcionar as calouras, para levar água, para, né, evitar que o trote atinja, enfim, níveis de violência absurdos como costumavam acontecer. E de lá, enfim, para os próximos anos, a gente fez uma série de debates sobre o movimento estudantil, sobre o papel dos estudantes na luta, né, dos movimentos sociais também. A gente sempre ficou pensando como a gente podia levar o dia a dia do estudante para a luta social que estava acontecendo no país, assim, né? E a Frente Perspectiva, que era o nome desse coletivo, a gente criou ela no final de 2012 para 2013, sabe? Que foi bem na época que começou a eclodir uma série de manifestações pelo passe livre. Então, era um momento em que a juventude brasileira como um todo estava, assim, pensando em se organizar, questionando a política e questionando todas as formas de organização, mas também querendo participar, assim, né? Acho que tem um boom de organização social, em especial na juventude, a partir desse momento. Em 2014, a gente resolveu disputar o centro acadêmico da Faculdade de Direito, e eu fui eleita a primeira mulher negra presidente do CA, e aí com isso mais um giro, assim, porque foram meses de gestões que a gente fez, de gestão, na realidade, né, que a gente fez, fazendo uma série de discussões, de debates, de Semana da Consciência Negra, Semana da Mulher, Semana do Trabalho, Semana para discutir diversidade sexual, enfim, vários temas que a gente achava fundamental, em especial que os estudantes de direito discutissem. A gente falava que queria fazer uma catarse no movimento estudantil do Mackenzie, né? Que é que os estudantes parassem de se preocupar com questões de corredor, questões mesquinhas, e passassem a ter uma consciência ético-política, assim, de entender que a universidade ela é um reflexo do que é a sociedade. E que a gente se organizar ali dentro fazia parte de um processo também de se organizar para fora, né? Enfim, no nosso dia a dia e tal. Então, a gente fazia uma série de discussões e debates, e eu fico muito feliz, porque de lá para cá, de 2014 para cá, o Mackenzie mudou, sabe? Não tinha movimento estudantil, passou a ter coletivos. Hoje a gente tem o Afromac, tem Frente Feminista, tem coletivo LGBT, tem coletivo de bolsista, de prounista, porque a gente girou aquela universidade de cabeça para baixo para falar, gente, olha, a gente tem um papel social aqui importante para cumprir. Então, eu comecei a acompanhar o movimento lá pequenininha com a minha mãe, mas eu passei a me enxergar de fato como uma militante quando eu entrei na universidade e comecei a militar no movimento estudantil. E aí, daí, eu conheci uma turma do movimento negro, então passei a militar no movimento também, me filiei no partido, passei a militar na juventude do PT, e eu sempre procurei trazer as pautas do movimento social para a academia, sabe? Então, durante a graduação, meu TCC foi sobre segurança pública cidadã e genocídio da juventude negra, e no meu mestrado, eu querendo aprofundar ainda mais esse tema, fiz um mestrado sobre política criminal e racismo estrutural, porque quando a gente passa a perceber e entender o direito na perspectiva crítica, a gente entende que o direito é um instrumento
de manutenção da estrutura social, de manutenção, inclusive justificação das desigualdades que existem. E eu ficava quebrando a cabeça assim, tá, e o que a gente faz, então, com o direito para tentar combater o genocídio, para tentar combater o racismo? Então, eu procurei, tanto na graduação quanto no mestrado, que eu terminei no final do ano passado, pesquisar sobre esses temas, assim, sabe? Trazer um pouco a prática para a teoria, mas também levar um pouco a teoria para a prática no movimento. E aí daí que surge o livro Código Oculto. Código Oculto. Parabéns, Tamires, que jornada, né? Interessante que você coloca que quando você chegou no Mackenzie era só você e mais as 3 pessoas negras na sua sala, e as outras pessoas negras estavam em postos de segurança, enfim, né, em outros lugares, e você, junto com esses colegas, rompeu com essa realidade, né? E mais do que isso, estremeceu e, de fato, através da luta do movimento, através da militância dentro da própria universidade, conseguiram mexer nas bases e mudar estruturas dentro da universidade, né? E é isso, né? A gente entra na universidade e não é só a universidade que nos transforma, mas a gente também pode transformar a universidade, e eu creio que você, junto com seus colegas, fez isso. Agora, falando sobre o seu livro, eu achei o título super interessante, né? Código Oculto, né? Política criminal, processo de racialização e obstáculos à cidadania da população negra no Brasil. O que é, Camila? A que se refere, Tamires, a que se refere o Código Oculto? O que você define por Código Oculto? Então, o Código Oculto é a maneira como eu trato o racismo estrutural, né, dentro dessa perspectiva da pesquisa, né? Essa é uma pesquisa sobre a articulação e a influência do racismo na construção da política criminal brasileira e de como a política criminal, da forma como ela foi construída, ela se reflete hoje no que eu chamo de genocídio da população negra no Brasil. É do que eu faço uma provocação no final do livro, se a gente pode falar que existe ou não, porque tem uma divergência teórica na perspectiva do direito, se pode dizer que é genocídio ou não, pela questão da comprovação da intenção de matar ao todo ou em parte, né? Essa parte da intenção do tipo penal genocídio, ela precisa ser comprovada, então tem uma série de discussões sobre isso. Mas o Código Oculto é para fazer assim essa questão, porque a gente tem uma legislação hoje, a Constituição Cidadã, o racismo ele é crime, a gente tem leis que promovem o incentivo à discussão da cultura afro-brasileira nas escolas e etc. Mas, em tese, o nosso sistema penal, a legislação penal, ela não é abertamente discriminatória contra a população negra brasileira, mas a gente tem um código oculto, que é o racismo estrutural, que faz com que a estrutura, né, da política criminal, do sistema de justiça penal brasileiro, atue para um processo de criminalização, de encarceramento, de extermínio e de naturalização desse extermínio que ocorre com a população negra no Brasil. Então, é um pouco essa a discussão que a gente faz no livro e com esse nome, Código Oculto. No primeiro capítulo, você faz uma digressão na história do negro no Brasil, né? Desde a sociedade escravocrata, e traz essas bases do racismo estrutural e, né, constrói aí como um ponto, um elemento de construção para a política criminal. E aí você faz uma denúncia, um apontamento, né, de que não houve inserção social suficiente do negro na pós-abolição, né? Hoje, em 2020, como é que você avalia esse efeito da não inserção do negro social, enfim, econômica, cultural, do pós-abolição? Como é que você faz essa avaliação? Você já trouxe elementos super importantes, né? A gente tem o racismo estrutural, que para nós aqui não é nenhuma questão a ser refutada, porque faz parte da nossa realidade, está posto, tem um efeito, a sua própria narrativa, né, na sua entrada na universidade já demonstra um efeito do racismo estrutural. Mas eu queria saber como é que você faz essa avaliação nos dias de hoje, principalmente, Tamires, no contexto político que a gente está, né? A gente teve alguns avanços em relação à população negra, e eu posso citar o Estatuto da Igualdade Racial, a gente tem aí as políticas de ações afirmativas,
que já foram confirmadas pelo STF na DPF 186, na DC 41, enfim, mas a gente vive atravessando contextos históricos que por vezes querem retroceder, né? Tem uma música do Gog que fala assim, a música dele, Carta Mãe África, tem um trecho que ele diz assim, políticas afirmativas, inclusão, cotas, o opressor ameaça recalçar as botas, né? Ou seja, ao menor sinal de inclusão, de política afirmativa, a gente tem sempre discursos que ressoam contrariamente. Eu queria, partindo aí dessa primeira parte do seu livro mesmo, que você faz essa digressão na história do negro, você faz essa análise do contexto pós-abolicionista, vindo para cá para 2020, como é que você avalia esses efeitos da não inserção ou da inserção parcial do negro na sociedade? Olha, Silvia, a gente está passando hoje no Brasil e no mundo, na realidade, né, a pandemia do coronavírus, e cada dia que eu avalio a gente vai olhando os dados e vai olhando principalmente como os governos eles tratam a população diante dessa pandemia, fico pensando como que esse processo de genocídio e essa política de morte que é promovida contra a população negra desde lá atrás, elas se refletem nisso, né? Porque a gente está chegando em mais de 150 mil mortes pelo coronavírus no Brasil, e essas mais de 150 mil mortes, elas aconteceram em bairros periféricos majoritariamente negros, né? Só aqui em São Paulo, mais de 60% das pessoas que foram mortas pelo coronavírus são pessoas negras, de bairros periféricos. E não é à toa que isso acontece. E não é à toa, inclusive, que durante o momento em que a pandemia estava atingindo níveis de 1.000 mortes por dia, de milhares de infectados por coronavírus por dia, os governos falaram sobre voltar ao normal, sobre a economia não poder parar. E aqui a gente... E aí, assim, né? Acho que dá para fazer uma diferenciação, porque o governo federal, desde o início, lidou com essa pandemia de uma forma absurdamente irresponsável. O estadual e o municipal, no início, ainda se colocou numa perspectiva de vamos fazer uma quarentena, mas faz uma quarentena sem garantir que a população pobre, negra e periférica tenha condição, de fato, de ficar em casa, sobreviver. Faz uma quarentena em uma cidade, se a gente for pensar aqui em São Paulo, em que existem famílias e casas que ainda não têm saneamento básico, que não têm água encanada. Então, como se fala sobre se higienizar em uma casa sem saneamento, sem água encanada? Como se fala sobre quarentena e ficar dentro de casa, sendo que grande parte das famílias aqui, em especiais de bairros periféricos, são famílias negras, precisam trabalhar de dia para conseguir comer à noite. Então, a pandemia, de certa forma, ela escancarou uma série de desigualdades que já existiam e que se aprofundaram ainda mais diante da crise causada pelo processo do coronavírus. Mas, em especial, eu acho que a pandemia ela escancarou o quanto que essa política de morte, de extermínio da população negra faz com que a gente, inclusive, naturalize a morte de uma maneira, assim, muito surreal. Muito surreal. E naturalize a morte da população pobre periférica. Por quê? Quando a pandemia do coronavírus, no começo do ano, estava atingindo e matou 600 pessoas, 700 pessoas, até 100 pessoas por dia na Itália, a gente via isso no jornal e falava assim, nossa, e agora? Imagina quando chegar aqui no Brasil. Quando a pandemia chegou aqui no Brasil e atingiu, em especial, as famílias de classe média que voltaram de férias da Europa, que estavam ocupando os hospitais privados e as UTIs dos hospitais privados, aí isso é um problema muito grande. Aí o governo estadual e municipal decreta a quarentena, aí a cidade precisa parar. Mas, quando a pandemia do coronavírus passa a atingir e se espalhar para as periferias da cidade, né, para atingir a classe trabalhadora, e os hospitais públicos que passam a ser superlotados, as UTIs dos hospitais públicos que passam a ficar sem capacidade de conseguir atender a população da periferia, e que essas mortes elas passam a atingir majoritariamente pessoas negras e periféricas, aí os governos começam a falar sobre abrir, sobre a economia não suportar, sobre precisar voltar ao normal. E se a gente for pensar, de fato, em 2016, foi no relatório da CPI sobre violência, sobre assassinato da juventude negra, da juventude brasileira,
em especial da juventude negra, no relatório dessa CPI foi dito que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Isso significa 60 jovens negros mortos por dia. Mais para frente, a gente passou a ter contato com pesquisas do Mapa da Violência, que falava que a cada 2 horas uma mulher negra é assassinada. Mais de 70% das mortes, dos homicídios causados no Brasil, né, das mortes violentas causadas no Brasil, elas ocorrem contra pessoas negras. São cenários de violência de guerra. E são cenários que de 2016 a gente passou a ter contato e até os dias de hoje a gente naturalizava. A gente vive num país que no ano passado, e esse ano, inclusive agora durante a pandemia, mostrou uma série de casos de crianças negras que foram assassinadas dentro de casa por agentes de segurança pública, dentro de casa. E a gente se chocava no dia da notícia, em menos de uma semana, ninguém mais falava sobre isso. Então, esse processo da escravidão e da estruturação do racismo na nossa sociedade e dessa relação do racismo com a ideologia, com o sistema econômico, com o sistema político, com o direito e, em especial, na formação do que é ser negro e do que é a nossa sociedade, ele constrói um processo de naturalizar, em especial, a presença da população negra em espaços de subalternidade, a criminalização da nossa cultura, mas passa por um processo de naturalizar as violências que a gente sofre e naturalizar a nossa morte, a nossa ausência. E isso é um processo que é muito, muito violento, porque agora, durante a pandemia, e a gente vem acompanhando a quantidade de mortes e vê 1.000 mortes por dia. A gente passou semanas seguidas com 1.000 mortes por dia. E a cidade não parava. E a economia não podia parar. E os transportes públicos estavam lotados. E os bairros estavam lotados de pessoas nas ruas. E a gente realmente estava voltando ao normal. Porque, de fato, durante esse processo de genocídio, por conta desse processo de criminalização e da estruturação do racismo, é natural a morte da população negra. Né? O Bembe, o Achille Bembe, que é um sociólogo que eu estou estudando, cientista político que eu estou estudando mais, camaronês, que fala sobre a necropolítica, que é quem nos presenteia com essa formulação sobre a necropolítica, né? Ele fala que existem territórios, né? A necropolítica é a organização do poder para a produção da morte, e que existem territórios em que a morte ela está relacionada ao nosso dia a dia, né? A morte é a vida, é como se a gente é uma vida, é uma morte em vida, que ele fala sobre isso, né? E de fato a população negra, em especial a população negra da periferia, já vive isso, essa morte em vida, essa relação com a morte, essa naturalização da morte no nosso dia a dia, né? Da ausência de políticas sociais, da naturalização da violência do Estado. E isso faz com que, diante desse processo que a gente está vivendo, e aí só falando da pandemia, assim, eu posso pegar só um ponto específico, que é a pandemia, isso sem falar, enquanto que mais 60% da população encarcerada é negra, que a presença de negros e negras na universidade ainda é mínima, que quando uma empresa, uma multinacional, resolve promover um programa focado em trainees negros, isso vira um escândalo. Né? A gente pode ter várias empresas e bancos com funcionários brancos de todos os espaços, né? Da direção, de trainee, e aí ninguém se preocupa com isso. Agora, quando a gente inicia um processo de ação afirmativa, isso gera assim, uma revolta social muito grande, porque essas estruturas, essas discriminações, elas acabam criando um padrão de vida que, com o mínimo perigo, assim, né, de acabar com privilégios de uma população branca de classe média alta que é herdeira de uma cultura escravocrata no Brasil, isso gera um pânico enorme. Assim. Qualquer mínima possibilidade de
fazer isso aqui com privilégios, né, deles. E isso tudo também é um reflexo dessa nossa história, assim, né, dessa construção do racismo e de como ele vem influenciando e se construindo, assim, se consolidando como uma tecnologia de poder, de controle, né, de criminalização, de justificação da violência. Se você me deixar falando aqui sem parar. Não, mas a ideia é essa mesmo, aqui. Quem precisa falar aqui é você. Mas, assim, tem um ponto também que você trouxe da sua fala, que é sobre o direito sendo articulado para a manutenção das opressões, né? O professor Adilson, ele fala que o direito ele tem esse papel, ele pode ser utilizado para a manutenção das opressões, mas ele também pode ser utilizado como ferramenta de transformação social. E aí você lembrou desse caso, que é esse caso dessa empresa que abriu um processo de trainee com vagas exclusivas para a população, para pessoas negras. E ontem, um defensor público da União, de forma isolada, entrou com uma ação civil pública contra essa empresa, pedindo uma indenização de 10 milhões de reais em favor de todas as pessoas brancas que não puderam participar desse processo porque foram discriminados racialmente, né? Ele sustenta o argumento dele no fato de que não se trata de cotas, né? Não é uma reserva de vaga, não é um percentual de vagas, mas são todas as vagas para as pessoas negras, e que isso, enfim, atentaria contra o preceito da não discriminação, que está da não discriminação em razão da raça, enfim, né, de sexo, que está posto na Constituição, né? A gente sabe que tem várias formas de interpretar os princípios e os preceitos constitucionais, mas partindo desses elementos que você trouxe, né? E articulando com essa ideia do direito, tendo esse papel de transformação social ou de manutenção da opressão, né? E voltando aí para o seu livro, que trata substancialmente da política criminal, do racismo estrutural na política criminal. Qual é o papel do sistema de justiça? E aí eu estou falando de todo o sistema, né? Eu citei um caso isolado, que é um defensor, que inclusive foi repudiado em nota do CONDEG, nota da própria Defensoria Pública da União, nota da Associação Nacional dos Defensores Públicos. Mas a gente tem atores diferentes nesse sistema. A gente tem defensoria, a gente tem Ministério Público e a gente tem um judiciário que ao meu ver, é um grande legitimador de todo esse sistema, né? Na medida que as condenações estão fazendo aí com que a população negra fique cada vez mais encarcerada. Mas, enfim, qual que é o papel, como é que você analisa o papel do sistema de justiça nessa roda, né? Em toda essa articulação, e como que o direito pode ser instrumentalizado, né, ou vem sendo instrumentalizado dentro do sistema de justiça, garantindo essas opressões e a manutenção desses lugares, né, que você mencionou, que são os lugares do privilégio. Como é que você avalia o papel do sistema de justiça nessa grande roda, nessa grande engrenagem? Então, tendo como base essa perspectiva do racismo estrutural, eu acho que o sistema de justiça ele foi criado, assim, historicamente, no nosso país como um instrumento de manutenção da estrutura social, assim, como um instrumento de justificação dessas desigualdades e dessas violências. E aí, de fato, não dá para negar que existem formas de utilização do direito também para a promoção da igualdade, né? Por exemplo, eu fui estudante de direito pelo ProUni. O ProUni é uma lei, é uma política pública. O racismo é crime. A lei que institui as cotas nas universidades federais também é uma legislação, é parte do direito. O STF, quando faz um julgamento que julga constitucional essa lei de cotas, também faz parte dessa estrutura do direito. Mas, mesmo essas ações assim, que são pontuais, mas que são fundamentais na perspectiva do combate à desigualdade, elas não transformam a estrutura. Elas fazem parte, inclusive, de um processo quase como se para criação de exceções para justificar a regra, sabe? Então, em que pese a gente tenha notas das defensorias contra essa atuação do defensor, e a gente saiba que existem, enfim, uma série de advogados, de juízes, de promotores, de defensores que
ministros que são de fato democratas, que são de fato, enfim, minimamente que tem como minimamente a utilização, sei lá, né, da lei, assim, né, da cidadania, de direitos básicos como norteadores, né, da vida em sociedade. Assim, por mais que a gente saiba que isso existe, enquanto a gente tiver uma estrutura social que seja racista, ou seja, né, que tenha a construção desses sistemas e que envolve o sistema econômico capitalista, que envolve o nosso sistema político e que envolve também toda a estrutura do sistema judiciário, e aí, na minha avaliação, em especial, o sistema de justiça criminal, vai ser muito difícil pensar no direito como um instrumento antidiscriminatório. Eu acho que a construção do direito numa perspectiva antidiscriminatória, ela passa por a gente repensar completamente a lógica de como a gente entende o direito hoje, de como o sistema de justiça foi criado, e passa por a gente, inclusive, transformar quem são os operadores de direito, porque na mesma perspectiva que a gente fala sobre política, assim, enquanto os juízes, promotores, ministros dos tribunais superiores, desembargadores, advogados, forem majoritariamente homens brancos, que fazem parte de uma parcela que se beneficia, que é privilegiada por meio dessa estrutura de desigualdade, dessa estrutura de manutenção, de justificação dessa violência, não vai mudar. Não vai mudar. Então, o que o professor Adilson faz, por exemplo, né, quando constrói a tese dele, o livro sobre hermenêutica jurídica, né, o Pensando como Negro, quando está agora construindo o Tratado de Direito Antidiscriminatório, a partir de uma perspectiva de diálogo com juristas, enfim, negros e negras, com autores do nosso país, ele está fazendo um processo de repensar, de reconstruir completamente o que é esse sistema de justiça e a forma como a gente o vê hoje, assim. E é isso que precisa fazer. Assim. E aí, a partir disso, eu acredito no direito sendo utilizado de fato de uma maneira antidiscriminatória. Assim. E é fundamental pensar isso junto com a ocupação de pessoas negras também, que é uma parcela que foi historicamente excluída nesses espaços, como operadores também. É fundamental que a gente tenha juízes, promotores, advogados, ministros, desembargadores negros e negras, né, que estejam em toda essa estrutura do Poder Judiciário, porque enquanto isso não acontecer, a gente vai viver sobre essa lógica do código oculto, né, numa perspectiva de democracia racial, de democracia brasileira, de cidadania, de todos são iguais, de todos têm os mesmos direitos, mas na prática, né, de um processo de manutenção da discriminação, de justificação da violência, de criminalização, encarceramento, de exclusão social e de reação, assim, absurda, assim, reação enérgica quando qualquer política de reparação tentar ser implementada. Qualquer mínima política. Porque, assim, esse caso da Magazine Luiza me chocou muito, porque é muito real como a gente naturaliza a presença dos brancos nos espaços e se revolta com a presença de negros em espaços que foram historicamente negados para a gente. Se revolta. Veja esse defensor público da União querendo uma reparação de 10 milhões para os brancos que não puderam participar. Imagina quanto, então, que todos os negros e negras que foram excluídos de processos seletivos por serem negros, por chegarem lá, assim, que não tiveram a menor opção nem de entrar no lugar. Quanto que a gente deveria ganhar de reparação histórica e social de todos esses 500 anos de história do nosso país? Sabe? É surreal. Esse defensor deveria ter vergonha de ter feito uma coisa que fez. E o professor Silvio, ele fez um fio assim, no Twitter falando, né, sobre essa peça, que não dá nem para dizer que é uma peça jurídica, porque não é baseada em absolutamente nada consistente. Posts do Twitter ele utiliza para justificar, fundamentar. Exato, é como se tem juntasse os posts da internet e só fizesse a divisão dos fatos, do direito, do pedido. Pronto. Não tem uma sustentação jurídica alguma, até. Porque as ações afirmativas, elas já foram julgadas, elas são constitucionais, elas são necessárias, inclusive, todo mundo sabe.
Tá Pois é. escancarado. O opressor colocando as botas. Bom, mas eu acho que você trouxe. Tem um ponto bem importante desse papel, né, do judiciário, dessa quase que impossibilidade de ser considerado antirracista pela sua própria formação, pela sua própria Constituição, né? E aí você mencionou, a gente falou do livro do professor Adilson, né? Ele faz a abordagem do direito, né, a partir da ótica de um subalterno, né? E no capítulo 2, no capítulo 3, você desenvolve um pouco mais sobre a política criminal, né? A política criminal no Brasil, que utiliza o direito como ferramenta de instrumentalização, como ferramenta de criminalização mesmo do negro. A gente tem exemplos históricos, a criminalização da nossa cultura, da capoeira, lei de vadiagem, enfim, o nascedouro da criminologia também era baseado na subalternização do negro justificado na pseudociência da eugenia. A gente tem a criminologia crítica para refutar essa ideia, mas a gente não pode esquecer que o nosso código, que a nossa legislação penal, a nossa política criminal carrega ainda muito do que Lombroso ensinou, do que Lina Rodrigues ensinou, querendo, né, inclusive, Lina Rodrigues queria criar um código penal para brancos e um código penal para pretos, porque as pessoas negras estariam naturalmente propensas ao maior cometimento de crimes, né? Mas partindo, Tamires, da sua ótica, né, como uma jurista negra, como uma mulher que está pensando direito, está pensando políticas criminais, né, da ótica, como o professor Adilson fala, de uma subalterna. Quais seriam os caminhos que você apontaria para uma política criminal antirracista? Você acha que isso é possível? E se você tivesse esse poder, se você estivesse lá no comando do Conselho Nacional de Política Criminal, enfim, quais seriam os caminhos, os primeiros passos que você apontaria? Olha, eu acho que um dos primeiros desses seria a descriminalização de alguns tipos penais que são, na realidade, heranças do processo de criminalização da população negra de lá atrás, né? Então, você comentou sobre como, na época, finzinho do período escravocrata e até o pós-abolição no Brasil, como a criminalização da capoeira, a criminalização do curandeirismo, que era como eram conhecidas as regiões de matriz africana na época, a criminalização da vadiagem, elas eram criminalizações, eram tipos penais que foram construídos para o controle de corpo negro, assim, para o encarceramento da população negra, porque ao abolir a escravidão e ao trazer imigrantes europeus para fazer o trabalho braçal, que passou a ser assalariado, era necessário construir mecanismos para o controle dessa população negra, que era majoritária e que precisava ser impedida de promover um processo, né, de reação social grande, assim, né, de mobilização. E como que se faz esse controle? Se faz esse controle através da ideologia, né, e através da miscigenação, através dessa lógica de democracia racial, através da violência, do estupro de mulheres negras indígenas, né, que é o que promoveu esse processo de miscigenação. Se faz esse processo através da segregação social e também se faz esse processo através da criminalização, né, do encarceramento dessa população. E esses tipos penais de lá atrás, hoje se refletem em outros tipos penais também, que são focados no processo de criminalização de encarceramento da população negra. Então, a lei de drogas, hoje no Brasil, ela é uma legislação que ela tem um público-alvo, né? É crime fumar um baseado aqui na Zona Leste de São Paulo, na periferia, mas não é o mesmo crime, não é crime só fumar o mesmo baseado, a mesma quantidade na Maria Antônia, que é a Rua do Mackenzie, ali no centro da cidade. E isso mostra para a gente que essa lei de drogas, ela é um processo que foi utilizado, que foi promulgado e que, na prática, ela age para a criminalização, para o encarceramento da população negra, em especial da juventude negra, e para justificar as violências que ocorrem nas periferias, né? A brutalidade como os agentes de segurança agem em casas negras, em casas periféricas. Então,
eu acho que um dos passos, assim, um dos primeiros passos para a construção de uma política criminal, antirracista, é a criminalização desses tipos penais, é a criminalização descriminalização, quer dizer, né? Descriminalizações das drogas, é a descriminalização de crimes contra o patrimônio sem ação de violência. Então, por que furto a gente não dialoga, não usa ele numa perspectiva do direito civil, de patrimônio? Porque qual bem foi prejudicado? É um bem de patrimônio. Como que a gente retoma isso? Né? É uma questão patrimonial. E é assim que deve ser lidada. Né? Na mesma perspectiva da droga, assim, porque a droga ela precisa ser pensada numa perspectiva de saúde pública, né? Das pessoas entenderem o que são essas substâncias e o que essas substâncias elas fazem com o seu corpo. E a gente só vai conseguir criar e construir um processo de educação que a gente precisa para a população com um processo de descriminalização, que você descriminaliza e você passa a falar e a discutir numa perspectiva de saúde, numa perspectiva educacional, numa perspectiva de falar, olha, tais substâncias, elas causam tais reações que podem significar em tais efeitos, ou não. E a partir disso a pessoa ter noção, não, né? Da gente pensar numa perspectiva de redução de danos também, né? E não de criminalização e encarceramento. Assim. Então, eu acho que um dos primeiros pontos para pensar uma política antirracista seria essa. Outras é a gente, enfim, repensar completamente a lógica de como funciona nosso sistema de segurança pública, né? Porque hoje a segurança pública está baseada na proteção do patrimônio e de uma parcela específica em detrimento da criminalização e da morte da juventude negra na periferia, né? A segurança pública precisa ser pensada numa perspectiva cidadã, né? De garantia de direitos. Então, também passa por essa política criminal antirracista, a gente reconstruir toda a lógica, né, desde a ponta de onde inicia a política criminal até o final dela. Passa também por isso a ocupação de negros em espaços do poder judiciário. Né? A gente precisa ter agentes negros no poder judiciário, seja advogados, seja juízes, promotores, desembargadores, ministros, né, dos tribunais superiores, em todas as instâncias, em todas as equipes, né? Seja eles técnicos, sejam mais políticos, porque com a nossa presença também, né, na operação do direito dessa legislação, essa perspectiva antirracista também ela se reflete, né? Se constrói. Mas, assim, acima de tudo, é pensar que a gente só vai, de fato, construir uma sociedade antirracista quando a gente mudar essa estrutura como um todo. Então, a gente precisa começar a pensar na superação do sistema econômico, do nosso sistema político, do nosso sistema judiciário como um todo, né? E de como, a partir de uma reorganização assim, do nosso modo de vida, de viver em sociedade, uma perspectiva, inclusive, de descobrir a nossa história, assim, né? De recuperar traços ancestrais. Porque nos é negado tudo isso, sabe, Silvia? E todo esse processo de negação, de exclusão, de apagão histórico nosso, se reflete nessa tecnologia de controle, né? Nessa justificação da nossa morte, nessa naturalização das violências que a gente sofre hoje. Então, pensar como a ideologia opera, né? Como os meios de comunicação, por exemplo, eles reforçam esse processo de criminalização, de exclusão e de violência contra a população negra é fundamental, né? A gente desconstruir toda essa construção do que é ser negro no Brasil, o que é ser negro nessa sociedade. Você falou de um ponto sobre essa tecnologia de controle, né? Hoje a gente tem tecnologias muito mais avançadas. Não sei se você chegou a assistir um documentário que tem na Netflix sobre o dilema das redes, que escancara quanto que os nossos dados são comercializados, dados que a gente coloca nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, são objetos de comercialização por essas grandes empresas e acabaram sendo elementos para subsidiar a eleição tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, enfim, controlado por grandes empresas e por um grupo pequeno de milionários, né? E aí a gente tem uma discussão que já vem sendo travada sobre tecnologias, enfim, sobre reconhecimento facial, tecnologias de vigilância,
No seu livro você articula, né, a ideia do racismo institucionalizado através do Estado, do biopoder, né, traz o conceito de Foucault sobre biopoder e sobre o controle estatal, né, o controle sobre o corpo humano vindo do Estado, né? Como é que você enxerga isso com essas novas tecnologias? Como é que você, dentro dessa ideia, né, que você traz no livro e o papel que o racismo institucionalizado tem, né, dentro do Estado, como é que você enxerga isso com essas novas tecnologias? Aqui, por exemplo, no Distrito Federal, a gente tem pelo menos, eu moro no Distrito Federal, a gente tem pelo menos 2 projetos tramitando para aprovar a tecnologia de reconhecimento facial e vai ser operada pelos agentes de segurança pública. A gente tem uma lei de proteção geral de dados recém-aprovada, mas tem um movimento nos municípios, tem essas empresas de tecnologia, enfim, isso é uma forma de controle também, né? Como é que você faz essa análise, articulando aí com a ideia que você traz dentro do livro, né? Do próprio controle do negro, enfim. Então, Silvia, eu fico, na realidade, assim, bem apreensiva com o que pode acontecer, o que pode significar na prática, sabe? Esse tema de controle cada vez mais aprimorado, porque em que pese, por um lado, ele poderia garantir, por exemplo, que as pessoas que são presas injustamente não fossem presas, né? Porque tem um reconhecimento facial, porque tem uma notificação, etc. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esses sistemas de opressão, eles são atualizados para aprimorar essa violência e esse processo de criminalização que causam contra a gente, né? Então, a gente vem acompanhando as redes sociais e como, inclusive os smartphones, né? Às vezes a gente está aqui pensando, conversando sobre, eu preciso comprar café, eu preciso comprar um armário, estou pensando em trocar a minha geladeira. E a hora que eu falei café, armário e geladeira, eu tenho certeza que eu vou abrir aqui o Facebook e vai aparecer de armário, geladeira e café, assim, né? Então, a gente já está passando por um momento, assim, de que a gente está essa coisa da sociedade de controle, né, vigiada, os meios de comunicação e a tecnologia, e o quanto que ela faz com que a gente esteja cada vez mais, ou melhor, esteja cada vez menos sujeito à privacidade, né, e esteja cada vez mais exposto, a nossa vida exposta, a nossa realidade exposta, o nosso dia a dia exposto. E em que pese poderia significar uma segurança, né? Pode até dar uma sensação de segurança. Eu tenho um pouco a impressão que se a gente não fizer essa construção, né, da tecnologia numa perspectiva antirracista, de transformação da estrutura, ela vai ser utilizada para a manutenção dessas desigualdades, assim, para a produção de uma violência em níveis assim ainda maiores do que a gente acompanha hoje. Então, é isso, assim, é um pouco dúbio, porque ao mesmo tempo que eu acredito que a gente pode ter na tecnologia, assim, instrumentos de emancipação, de segurança, de troca, porque tudo depende de como a gente tem, enfim, de qual que é o sistema que nos guia, né, nessa perspectiva, assim, em que pese eu acredito nisso também, mas fazendo uma análise fria da nossa estrutura social, do sistema econômico-político que nos gera, inclusive o jurídico, eu vejo esse cenário de forma absolutamente preocupante. Eu também. Tenho muita preocupação em relação a isso, porque a gente sabe que esses sistemas, como você falou, eles são atualizados para a manutenção da opressão, né? Isso vai muito de quem está por trás desses controles, né? Mas tem um ponto que eu achei bem interessante, Tamires, no seu livro, que você faz uma pergunta. Você já comentou nas suas falas iniciais, e aí eu queria devolver essa pergunta para que você pudesse aprofundar mais o raciocínio que você traz ali no livro, né? Você faz uma análise sobre, a gente sabe que tem um número de mortalidade, né, da população negra por violência letal muito grande. A gente conhece os dados do IPEA de 2019, então 75,5% das pessoas mortas por letalidade violenta são negras. O índice de feminicídio subiu, se não me engano, 32%. Feminicídio das mulheres negras, né? Subiu 32%. Então, tem todos esses dados que escancaram quão o Estado chega no limite mesmo com a população negra de uma forma muito mais rápida do que com a população não negra, né? Mas aí no seu livro, no capítulo 3,
você faz uma pergunta, né? É possível falar em genocídio da população negra? É possível, Tamires? Como é que você responderia isso? Como é que você nos responde isso? Eu vou no livro, eu falo um pouco sobre a Convenção do Genocídio, né, sobre a história, né, do Rafael Lemkin, que foi quem criou esse conceito de genocídio, de onde ele vem, fala um pouco sobre a Convenção da ONU, do Brasil ratificando ela em lei, da Lei Brasileira de Genocídio, e aí eu quero ler aqui a Lei Brasileira de Genocídio, que é a Lei 2.889, de outubro de 1956. Faz assim, artigo 1º. Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial, adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo e efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Quando eu me deparei com essa lei de genocídio brasileira, e se a gente for pensar em todos esses incisos e pensar no que acontece com a população negra, no que historicamente aconteceu com a população negra aqui no Brasil, em cada um desses incisos tem exemplos diretos do que ocorre com a população negra. Mas, no direito, a gente tem uma discussão muito grande que se refere à questão da interpretação. E tem um ponto que é a intenção de matar, que é uma das principais discussões, que é inclusive o que faz com que até hoje o Brasil não tenha sido condenado contra crime de genocídio contra a população negra no Brasil. A gente já foi denunciado, né, já tem denúncias no Tribunal Penal Internacional, já tem condenações de crimes contra a humanidade, né, no Brasil, em relação ao que ocorre com a população negra no Brasil, mas não de genocídio por conta dessa parte que se refere à intenção de matar. Essa intenção, ela precisa ser comprovada. E ela precisa ser comprovada através de documentações, né? Enfim, de todo um complexo de provas que até hoje não foi conseguido comprovar, mas depende também, inclusive, da interpretação, assim, de como a gente analisa o que é essa intenção. Isso é um pouco o que eu faço no livro e que eu quero, na realidade, aprofundar no meu doutorado, que a minha ideia é fazer um doutorado sobre o genocídio da população negra no Brasil e fazendo essa discussão da intenção de matar na perspectiva da necropolítica do Achille Mbembe, né? Porque quando a gente pensa que essa política de morte, ela é a organização do poder para a produção da morte de um grupo específico que está localizado em um território que é racializado e que nesse território a violência e a morte, ela não só é autorizada, como ela é naturalizada, que nesse território o Estado, as leis, enfim, a democracia é como se não existissem. Ou seja, as políticas sociais não chegam. Tem ausência total no que se refere às políticas sociais e presença apenas nessa perspectiva da força. Pensando na necropolítica, pensando no que acontece com a população brasileira aqui, nos territórios periféricos, na forma como em várias periferias a gente conhece, né, a população periférica e negra, majoritariamente negra, conhece o Estado na perspectiva da força, da violência, mas não tem acesso a políticas públicas de educação, de saúde, de geração de emprego, de valorização da cultura e lazer, e de como isso se reflete nesse cenário de criminalização, de encarceramento, de extermínio em massa da população negra, aí a gente vê todos esses incisos sendo exemplificados com o que acontece com a população negra no Brasil, sabe? Então, eu faço uma provocação no livro, né, uma pergunta que eu quero aprofundar mais ainda durante, enfim, essa construção de tese no doutorado, mas na minha avaliação é escancarado que o que ocorre com a população negra, que é um processo de genocídio, já vem ocorrendo há muito tempo, e que
parte, inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um curso sobre genocídio e direitos humanos no Canadá, na Universidade de Toronto, no ano passado. E nesse curso, a gente vai aprendendo, né, sobre vários casos, estudos de casos de genocídio que aconteceram no mundo inteiro, de fases do genocídio, né? Enfim, vários autores que pesquisam. E uma das fases do processo de genocídio é a negação. Em todos os casos de genocídio, a negação estava presente. Né? Então, negar o crime... E esse processo de negação, ele acontece seja numa perspectiva de negar a violência, de fato, negar esse processo de destruição a todo empate, ou de negar o reconhecimento do crime de genocídio. Né? Até hoje, por exemplo, o genocídio armênio, que é internacionalmente reconhecido como genocídio, que aconteceu no meio do Império Turco-Otomano, até hoje os turcos não reconhecem esse processo de genocídio e negam. Né? O negacionismo, inclusive, um dos casos, né, dos exemplos que a gente mais estuda está relacionado a isso. Mas ao que acontece aqui no Brasil também está relacionado à mesma parte. Tanto no que se refere a naturalizar assim, e a negar essas violências e o que acontece com ela, tanto no que se refere a falar não. Não é genocídio, é crime contra a humanidade. Não é genocídio, é extermínio. Não é genocídio, é assassinatos em massa. Você vai trocando o conceito e o direito é muito difícil por conta disso, né? Porque cada tipo penal passa por um processo de interpretação, e só que existem vários que são próximos para tirar uma carga. Porque o reconhecimento de um crime de genocídio no Brasil contra o que acontece com a população negra traz um peso histórico, traz uma necessidade de reparação histórica muito forte, que não é interessante para uma parcela que de fato seja reconhecida. E por isso é fundamental a gente lutar, discutir e reconhecer, assim, né? Conhecer a nossa história, entender essa estrutura, entender a complexidade, inclusive, né, do que acontece com a população negra e de como esse crime ele se reflete aqui, né, no nosso dia a dia. Eu acho que seu doutorado vai ser brilhante. Desenvolvendo, articulando todo, você falando e eu com várias perguntas aqui, várias ideias, mas enfim, principalmente sobre essa questão da negação do genocídio, a negação ser um caráter do genocídio que confronta com a demonstração da intenção, né? E isso também é um aspecto que fica muito mais difícil da gente comprovar, mas a gente tem processos históricos de genocídio que foram identificados como genocídios que são muito semelhantes com o que a gente vive aqui no Brasil hoje. Mas eu tenho certeza que você vai desenvolver uma tese de doutorado brilhante. Tamires, você no seu livro, nos capítulos finais, e você já falou hoje aqui, você pensa sobre uma segurança pública cidadã, né? A gente tem vários números, a gente tem dados, tem pesquisa, inclusive uma pesquisa da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que fala sobre a filtragem racial na abordagem policial. Essa pesquisa ela foi feita pelo NUCORA, que é o Núcleo de Combate ao Racismo da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Ela estuda ali processos que foram processos onde tiveram condenação em relação a uns tipos previstos no Estatuto do Desarmamento, que são quando ocorre o flagrante, enfim, e aí a pesquisa demonstra que a abordagem policial é feita 59% via patrulhamento e nas regiões periféricas do Rio de Janeiro, né? E os números, né, os casos estudados demonstram que é majoritariamente, em todas as 4 categorias, majoritariamente sobre pessoas pretas e pardas, sendo que os pretos retintos, eles são a maioria no que tange aqueles que demonstraram atitude suspeita. E aí tem uma classificação, né, dentro da criminologia sobre atitude suspeita, enfim. Mas fica comprovado que há uma filtragem racial nessa abordagem policial, há uma filtragem racial na atuação dos agentes de segurança pública, e isso se reflete no que a gente recebe do Estado como
segurança pública e na nossa perturbação de não sair à noite, de ter medo do meu irmão, que é um cara negro, alto, careca, andar à noite de moletom, enfim, o meu sobrinho. Isso se reflete fatidicamente, diariamente na nossa vida, né? Então, eu queria que você me falasse quais são as bases, os fundamentos do que você apontaria como uma segurança pública cidadã. O que é essa segurança pública cidadã? O que São Paulo, por exemplo, precisaria ter? São Paulo, que a gente teve um aumento, nesse período da pandemia, um aumento no índice das pessoas mortas, né, por letalidade policial. O que São Paulo precisaria ter para que a gente pudesse dizer, eu preciso ter uma segurança pública cidadã, ou enfim, o Brasil? A gente tem vários casos, né? Já passando para você, mas só lembrando um caso que a gente teve há 2 semanas atrás, sobre uma abordagem policial de uma senhora negra que estava do outro lado da rua, apontando a atitude truculenta do policial e tomou um soco na cara, uma rasteira e um soco na cara. Enfim, quais são as bases e os fundamentos para uma segurança pública cidadã? Então, hoje no Brasil, acho que como eu comentei, né, a segurança pública está baseada na manutenção da ordem, na prevenção de riscos. Manutenção da ordem, que é praticamente a manutenção dessa estrutura social, manutenção do status quo, de proteção de patrimônio, de propriedade privada. Prevenção de riscos é uma perspectiva da criminalização para evitar que essa estrutura social ela seja... Qual que é o risco? Essa estrutura social ela ser deturpada. Como que a gente faz essa prevenção? Criminalizando quais são os nossos potenciais agentes de mudança, né, nessa estrutura. E de criminalização desses agentes, que são essas pessoas e essa parcela da população que é construída como o potencial criminoso, como o inimigo. Né? A política de segurança brasileira ela tem essa perspectiva, né, de combate ao inimigo. Não à toa a nossa polícia ela é militarizada. O que o militar? O militar ele é formado para o combate à guerra. Né? E a guerra é extermínio ao inimigo. E o inimigo, no caso do que se refere aqui no Brasil, é a população negra da periferia. Então, isso são as bases que estruturam a segurança pública brasileira e é por isso que a gente acompanha essa série de violências estruturais que acontecem e, em especial, a forma como elas são justificadas. Né? A gente tem, inclusive, institutos no direito que fazem com que a atuação brutal da polícia e, inclusive, os assassinatos cometidos pelas polícias sejam, enfim, aconteçam e se tornem impunes. Como é o caso, por exemplo, dos autos de resistência, da resistência seguida de morte, que faz com que um jovem, uma pessoa assassinada durante uma abordagem policial, se o policial alegar que houve resistência a essa abordagem, muito provavelmente esses casos, né, sequer vão ser julgados, são arquivados. E aí eu falo sobre isso para falar sobre segurança cidadã, por quê? Porque essa perspectiva de pensar uma segurança pública cidadã está sendo construída por vários autores, mas que eu tenho como referência Humberto Fabretti, que foi meu orientador do mestrado, o Benedito Mariano, que foi o ouvidor da polícia militar aqui, ouvidor da polícia aqui em São Paulo. Eles falam sobre como esse sistema de segurança, essa política de segurança, para ser cidadã, ela precisa estar relacionado à garantia de direitos. Né? Então, a gente pensar na segurança pública não como apenas o combate ao crime, mas pensar na segurança pública como combate à desigualdade. Então, através do fortalecimento das políticas sociais, através da garantia, né, da educação, da saúde, de geração de emprego, de moradia digna, né, de uma vida igualitária, democrática, de fato, em que a população tem acesso à cidadania, de fato, para que assim a gente tenha uma sociedade segura, né? Então, é uma segurança baseada na garantia de direitos, do direito à vida, do direito à liberdade, do direito à cidadania, e não nessa perspectiva de proteção do patrimônio em detrimento do extermínio de jovem negro periférico.
sabe? Então, a gente transformar essa lógica, a chavinha, assim, né, de como a segurança pública funciona. E aí, isso na prática se reflete na formação, né, da polícia, na desmilitarização da polícia militar, na criação de carreira única, na formação em direitos humanos, na formação em direitos humanos também numa perspectiva de diálogo com a população, né? Em pensar esses agentes de segurança em um diálogo com a comunidade. E aí, esse diálogo com a comunidade sendo feito através de conselhos, então, de fortalecer os instrumentos de participação popular e social na produção da política de segurança e na fiscalização de como os agentes de segurança executam ela. Né? Então, da participação popular nos conselhos de segurança municipais, dos consegues que a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem os consegues aqui. Né? Em quantos bairros eles de fato são atuantes? Quantos moradores conhecem o consegue? Quantos fazem parte do dia a dia do que é essa política de segurança? Como que a gente pode construir um processo em que o movimento social, em que a população como um todo também faça parte da fiscalização de como a segurança ela é mantida assim, no nosso país, né? Então passa por isso também. Enfim, passa por essa série de pontos, assim, sabe? De repensar a lógica, né, da segurança numa perspectiva de garantia de direitos, de ter como assim, certo, né, como norte, de que segurança não pode ser apenas combate à violência, mas segurança precisa ser essencialmente combate à desigualdade social, que é o que produz a violência. A gente precisa pensar, né, qual que é a essência disso e como a gente consegue na raiz assim combater essa lógica, né, de insegurança, de violência que acontece no nosso país, de fortalecer os instrumentos de participação popular e social, de controle, de fiscalização desses agentes de segurança, a formação também que é fundamental em direitos humanos. Enfim, tem essa série de elementos que são necessários, né? De elementos que são necessários, exato. Tamires, já encaminhando para o final da nossa entrevista, a gente trouxe vários elementos. Acho que você fez uma obra muito completa, seu livro é realmente brilhante, porque você conseguiu abordar pontos que são nevrálgicos para a população negra e que estão substancialmente ligados à nossa vida ou à nossa morte. Né? Então, eu só posso registrar o parabéns, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para encerrar. E aí eu volto para você, né? Quais são você é uma mulher consciente do seu lugar no mundo, um ser político, enfim, uma pessoa que claramente tem realizado pequenas revoluções pelos lugares onde tem passado, né? Quais são seus próximos passos como, enfim, jurista, como pessoa, como cidadã? O que a Tamires vai fazer daqui para frente? Eu atualmente sou candidata a vereadora, né, em São Paulo, no PT, então a gente está na construção desse projeto de uma cidade antirracista do bem viver em São Paulo, e essa campanha, essa candidatura, ela se constrói nessa perspectiva, assim, né, de que durante a graduação e durante a minha época no movimento estudantil, eu sempre procurei fazer esse link, né, da teoria com a prática, da prática com a teoria, e a transformação social, ela acontece através da política pública, do fortalecimento também dessas políticas públicas, né? E é fundamental a inserção de pessoas negras, de jovens negras periféricas, mulheres negras nesses espaços de poder também para a transformação dessa estrutura, para não só ser objeto, né, receptor dessas políticas públicas, mas também para ser formulador delas, executadoras delas. Então, essa campanha que a gente tem construído, ela está relacionada a isso, ao fortalecimento das políticas sociais, a geração de oportunidades, em especial para a juventude, para as mulheres da periferia. Como eu comentei também, em relação à academia, né, ao direito, eu pretendo entrar no meu doutorado nos próximos meses, não sei, aí eu preciso pensar, já tenho mais ou menos a tese estruturada na minha cabeça, só preciso ler alguns livros para conseguir construir, consolidar melhor a justificativa, mas eu quero muito fazer o doutorado.
continuar com essa pesquisa, fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre genocídio, sobre essa relação entre o genocídio e a necropolítica aqui no Brasil, e pensar, em especial, como, através do reconhecimento do genocídio da população negra, a gente consegue construir políticas de reparação histórica para o nosso povo. Né? Porque eu acho que parte desse reconhecimento, a importância dele é, em especial, de pensar políticas de reparação. E essas políticas de reparação passam, enfim, pela educação, passa pela implementação da Lei 10.639, que é uma lei que já existe, mas que na prática não é implementada, que fala sobre a obrigatoriedade do estudo da história afro-brasileira nas escolas. Enfim, passa por uma série de ações afirmativas que precisam ser feitas, e passam também pelo que eu comentei, assim, por a gente repensar esses sistemas econômicos, políticos, jurídicos, que são estruturados no racismo, né? Para a gente, de fato, conseguir construir uma sociedade antirracista e aí verdadeiramente igualitária, verdadeiramente democrática. A Coalizão Negra por Direitos, né? Eu sou militante da CONEM, do Movimento Negro. A Coalizão lançou, há uns meses atrás, o manifesto Não há Democracia com Racismo, né? Não há democracia sem racismo. E de fato, assim, não dá para a gente falar que a gente vive em uma sociedade verdadeiramente democrática enquanto esses índices de violência, de encarceramento, de desigualdade, de discriminação, de racismo continuarem gritantes como é o atual. Assim. Eu acho que parte da nossa responsabilidade enfim, de pessoas que estão em espaços também que são historicamente negados, né, que conseguiram chegar na academia, que fazem produções teóricas, ou que fazem parte de movimentos também, a gente lutar para conseguir transformar, né, essa realidade social, trazer mais oportunidades para as juventudes da periferia, para a juventude negra, para as mulheres, para as LGBTs, enfim, os povos indígenas também, enfim. Acho que é um pouco isso. Isso aí. É tudo isso. É uma grande jornada, mas você também é uma grande mulher. Eu tenho certeza que vai continuar trilhando esse caminho como uma jurista negra, brilhante, produzindo academicamente, mas também impactando na realidade, né? Eu acho que esse entrelaçamento que você propõe da prática com a teoria é substancial e é perfeito, é necessário para a mudança das realidades.